Bom dia a todos. Gravação de Levítico 13. Eu quero chamar esse capítulo para doenças da pele, ou a lepra, e da alma, e o mofo. Nesse capítulo, Deus passa a dar não só a Moisés, mas a Moisés e a Arão, algumas condutas e procedimentos relacionados às doenças da pele, a lepra e outras. O sol ardente e a exposição à areia produzem uma maior predisposição às doenças ou às manchas na pele, provocando inflamações. Então, qualquer sintoma tinha que ser examinado e diagnosticado pelo sacerdote, que olhava se o pelo da ferida estava branco e se a chaga fosse mais profunda que a pele da carne, ele seria declarado então impuro. Versículo 3. Se houvesse dúvidas, mantinha-se no confinamento por 7 dias e voltavam à presença dos sacerdotes. Versículo 5. Nos versículos 1 ao 8, há uma introdução, explicando as doenças em questão. Depois, as enfermidades que apresentavam carne viva, do 9 ao 17, úlceras, do 18 ao 23, queimaduras, do 24 ao 28, feridas na cabeça, do 29 ao 37, manchas brancas, do 38 ao 39, e até mesmo a calvície, do 40 ao 44. Até os carecas eram avaliados, mas podem ficar tranquilos, porque eram considerados sem problema. O mofo era outro problema típico daquela região, próxima ao Mediterrâneo e o Mar da Galileia. Tudo tinha que ser analisado para confirmar se era grave, contagioso e, assim, detalhar o que deveria ser feito. Por 15 vezes veremos o uso da palavra limpo usada aqui. Ora, se for declarado limpo, é porque antes estava sujo ou impuro. O objetivo principal aqui é tornar limpo ou purificado pelos sacrifícios e as observações seguidas pela pessoa ou pela coisa que estava suja. Há para nós uma esperança maior de limpeza e pureza para nossa alma aflita pelo pecado, que o Senhor nos proveu por meio do seu próprio sangue. Em muitos aspectos, neste capítulo, podemos comparar os problemas da pele com realidades espirituais e contaminação pelo pecado. Por exemplo, o inchaço. O inchaço sugere o orgulho de uma pessoa. Quando alguém se acha, vamos dizer assim, dizemos que ele está inchado pelo orgulho. A pústula. A pústula sugere uma deformação produzida pela sensualidade. A mancha lustrosa pode ser comparada ao brilho de uma falsa religiosidade ou uma hipocrisia. São todos, portanto, pecados do corpo, da mente ou alma e do espírito. Por isso, toda vez que nos sentimos impuros, temos que confessar nossos pecados, reconhecendo-os e levando-os à presença do sumo sacerdote, Jesus, para que ele possa nos limpar e purificar. A lepra é tão contagiosa quanto o pecado. E veja que o sacerdote não podia fazer nada. Ele apenas discernia a doença e separava para que não contaminasse outros. A responsabilidade dos espirituais, Gálatas 6:1 diz isso, é perceber a doença e a cura, separando os doentes e recebendo os curados, levando-os à plenitude da comunhão. A doença espiritual se revela quando as obras da carne se evidenciam de uma maneira tão drástica em nossas vidas que Gálatas 5:19 nos diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A doença da pele, mencionada no versículo 12 e 13, sugerem que quando o pecado se torna
claramente visível ao pecador, a situação se transforma totalmente. O Espírito Santo o convence do pecado, porque ele reconhece o seu estado. Da justiça, porque aponta para o Salvador que o purifica, e do juízo, fazendo compreender que Cristo já o pronunciou limpo aqui na terra. João 15:3. E também no julgamento final. João 16, do 7 ao 11. A úlcera, descrita no versículo 18 ao 23, compara-se às feridas que recebemos e são normalmente um ponto fraco para onde converge o pecado. Mas nós devemos receber os golpes da vida com coragem, e qualquer estrago causado pelo mundo não pode nos levar à corrupção do pecado. Não ficará mais fundo que a pele, não produzirá o pelo branco espiritual, o pelo branco do desfalecimento espiritual. A queimadura, do versículos 24 ao 28, pode representar alguma paixão, como se descreve em 1 Coríntios 7:9, que levaria ao pecado se não fosse regulada e dominada pela palavra de Deus. Os impulsos naturais são partes do nosso ser, mas não devem nos imergir no pecado. A lepra é símbolo do pecado, pois ela era progressiva. Assim como os pecados aumentam conforme você se deixa dominar por eles. Ela precisava ser isolada, assim como o pecado nos separa de Deus e do corpo de Cristo. 2 Coríntios 6:17. Ela causa angústia, tormento e até a morte. Romanos 6:23. 2 Coríntios 6:17 diz assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estejamos atentos a todas essas doenças e não nos deixemos dominar por nenhuma delas. Amém? Eu acho muito interessante esse capítulo sobre a lepra, porque ela está muito relacionada ao pecado e ao mundo espiritual. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.